Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo isso daqui, mas o meu nome é Felipe Oliveira e eu vim apresentar meu trabalho sobre o corpo através do tempo da matéria de educação física. Eu vou apenas apresentar uma breve linha do tempo aqui, apresentando como o corpo foi tratado, foi visto através de diversos períodos históricos. Na pré-história, a gente vai ter um homem caçador, um homem que precisa do seu corpo para utilizar ele como um instrumento de sobrevivência. A gente vai perseguir os animais, a gente vai perseguir essas presas, a gente vai subir nas árvores para caçar os frutos. Então tem toda essa preocupação e necessidade de sobrevivência através da utilização do corpo como um instrumento de caça. Já no Neolítico, a gente vai ter a descoberta da agricultura, o que vai fazer com que o homem ele não se preocupe muito com a locomoção dele. Ele vai deixar de ser um homem nômade e vai agora se preocupar mais em ficar gerindo a plantação, gerindo o plantio, gerindo a irrigação. E com a irrigação a gente tem também a necessidade de um corpo d'água próximo. E a gente tem o surgimento de sociedades antigas que se deram a partir de rios. Por exemplo, a Mesopotâmia, com os rios Eufrates e Tigres, e a sociedade egípcia, que se formou à beira do rio Nilo e utilizava ele para diversas para irrigação. Uh, Aqui a gente já tem um atributo diferente ao corpo humano, porque ele não é mais apenas para trabalho. Aqui a gente tem um corpo com um templo, como um templo para expressar religiosidade e cultura, um corpo que ele serve agora para arte. A gente já tem a escrita aqui, então a gente tem mais uma noção cultural do corpo. Mas ainda a gente tem uma presença forte do trabalho, por exemplo, com a construção monumental de pirâmides através de mão de obra escrava, por exemplo. Então a gente já tem internalizado essa ideia do trabalho no corpo humano. A sociedade grega é outra que tem uma relação muito importante com o corpo, por causa que a filosofia da ética grega, por exemplo, ela diz que os homens eles devem ser perfeitos. O que é ser perfeito? Perfeição é a virtuosidade, ter o corpo como uma virtude, sem muitos excessos, mas também sem muitos poucos atributos. Por exemplo, a perfeição seria tu ser a imagem dos deuses, dos 12 do Olimpo na época, que seria mais ou menos a imagem de qual os homens foram feitos. Então aqui a gente tem aquela ideia de que os excessos já são ruins. Então a gente já começa aqui com alguns atributos negativos ao corpo que tem um excesso de peso, por exemplo. Na sociedade romana, a gente já vai ter uma função bélica do corpo. Eles são conquistadores natos que acreditam que são frutos de uma loba lendária. Então, eles dominam todo o Mediterrâneo e são o maior império em extensão. E aqui a gente já tem muito mais a militarização do corpo. A gente já tem o corpo forte, o corpo musculoso como algo a ser almejado, algo a ser alcançado. Na Idade Moderna a gente já tem o reforço disso, né? A gente, além de no Renascimento trazer toda essa ideia do corpo perfeito, a gente vai ter a romantização dele. A gente vai ter esculturas que tentam buscar essa ideia da virtude também. Por exemplo, os pênis das esculturas eram relativamente pequenos por causa que, segundo a cultura da época, um pênis menor ele denotaria que o homem ele é capaz de vencer os seus anseios, os seus instintos. E o pênis para ele seria o símbolo do desejo. Então, o homem que consegue vencer seus desejos é o homem virtuoso. Aqui a gente já tem o virtuoso de novo. O Aquiles, não, o Davi, por exemplo, é uma imagem desse processo. Na contemporaneidade, a gente vai ter uma coisa bem diferente com o corpo, por causa que ele vai ser um objeto de status. A gente tem uma maior exposição dele graças à prensa, por exemplo, graças a revistas, a livros, a internet até mais tarde. Então a gente vai ter a exposição dele e a exposição desse status que vem atrelado a ele. A gente tem, por exemplo, a Jane Fonda, que fazia as malhações dela na TV e incentivava as donas de casa a terem um corpo malhado. A gente tem, por exemplo, a Marta Rocha, a modelo Miss Brasil aqui do Brasil, né? E a gente, por exemplo, tem a objetificação extrema do corpo da mulher, com revistas Playboy, por exemplo, a pornografia sempre presente, fazendo esse reforço do corpo com curvas como um atributo a ser alcançado para as mulheres. Por exemplo, nessa cartilha da Marilyn Monroe, que mostra exatamente as medidas do pescoço, busto e cintura para as mulheres alcançarem. É uma coisa bem terrível que está internalizado na sociedade. Para os homens, a gente vai ter militarização total. Naquele início do século XX ali, a gente tem duas guerras. Então, a gente tem esse advento do corpo forte como algo necessário, como algo relacionado a uma característica mais de beliciosidade, de bélico da guerra. Então, a gente tem, além da militarização, a gente vai ter
a violência internalizada também nos filmes, a gente vai ter o corpo forte como algo a ser alcançado também para o homem. A gente tem Arnold Schwarzenegger como o campeão de fisiculturismo do mundo, a gente tem o Chuck Norris, a gente tem o Bruce Lee no cinema, só reforçando esses padrões. E a partir desse reforço de padrões, a gente tem a perpetuação desses mesmos, né? Por exemplo, quem nunca entrou numa festa e viu um monte de boy padrão, que nem os desses dessa foto. E a partir disso a gente tem um retrato da sociedade. Desde o início a gente vem com um corpo relacionado ao trabalho, um corpo relacionado à necessidade de não ter excessos, de ter um corpo virtuoso, uma preocupação bastante cultural até com o corpo lá nos egípcios, e aí é algo bem interessante se a gente parar para pensar, porque o corpo, ele, além de ser o nosso meio que o nosso monumento primordial de toda a nossa existência, ele também é algo muito frágil e que, tipo, às vezes não é pensado muito, por exemplo, a sociedade projeta diversos padrões a serem alcançados, e isso é uma coisa de fato ruim, por causa que isso causa uma necessidade de estar sempre correndo atrás de padrões que talvez não sejam realmente necessários.